meditar nesta noite na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 21 a 25. Tiago, capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 25. Que nos diz assim: pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Amém. Meus amados, na noite de hoje, focaremos na primeira expressão contida no versículo 22, que diz-nos: e sede cumpridores da palavra. Em outras versões está escrito: e sejais praticantes da palavra. Não apenas ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. É bem lógico entender que ao se colocar na posição de mestre e senhor, o mínimo exigido por Jesus dos seus discípulos é a obediência aos seus princípios e às suas leis. Em um mundo tão questionador como o que estamos vivendo, declarar obediência às Escrituras às vezes se torna motivo de grandes questionamentos. Há quem nos pergunte como é possível ser praticante da palavra se existem centenas de leis na Bíblia praticamente impossíveis de serem praticadas. Não à toa, antes de ser um praticante, Tiago disse da necessidade da prontidão no ouvir. A obediência às Escrituras não é a obediência cega a um conjunto de regras, sem qualquer aplicação prática, sem qualquer explicação lógica. Um exemplo claro disso é que temos nas nossas mãos, ao abrirmos a Bíblia, 2 testamentos. O Antigo Testamento e o Novo Testamento.
Um universo de 1189 capítulos, 31.173 versículos. A Bíblia se divide em 2 testamentos. Quais são eles? Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento existem os primeiros 5 livros que também são chamados de a Lei ou a Torá. São eles o livro do Gênesis, o livro do Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números e o livro de Deuteronômio. Entende-se que existem cerca de 613 leis nestes 5 livros. E estas leis são ainda entendidas como leis civis, leis cerimoniais e leis morais. Tudo que é civil ou civil está relacionado à antiga nação de Israel, uma nação agrícola que precisava de leis que a organizasse. Ora, eles eram escravos do Egito. Não sabiam como conviver em uma sociedade livre e precisavam de regras. Estas leis civis não devem ser cumpridas por nós porque elas têm um tempo, uma época e um propósito. As leis cerimoniais também estão restritas àquele povo, desde as festas, aos dias consagrados, aos sacrifícios. Todos os rituais do Antigo Testamento não devem ser mais repetidos, porque eles se cumpriram em Jesus. Eles foram dados a um povo como uma mensagem acerca de um sacrifício maior, e isto já se cumpriu. Por isso o escritor da carta aos Hebreus apresenta-nos o Antigo Testamento como a sombra e o Novo Testamento, a nova aliança, como a realidade das coisas. Não cumprimos o que é civil. Não cumprimos o que é cerimonial. Então, quando alguém abrir no livro de Levítico um capítulo e perguntar se você não come camarão, se você não come isso ou aquilo, você pode declarar para esta pessoa: estas leis são leis cerimoniais e elas já se cumpriram. Eu não sou mais obrigado a praticá-las. Na verdade, quem se utiliza destas passagens tem o propósito de nos ridicularizar, de dizer que nós obedecemos umas coisas e outras não. Mas nós explicamos, por isso precisamos entender para poder explicar. Tudo que for civil já se cumpriu naquela nação, para aquela época. Tudo que for cerimonial já se cumpriu em Jesus Cristo. E tudo que é moral permanece. E por que é que o que é moral permanece? Porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então Deus do Antigo Testamento não mudou. Ele não exige o cumprimento das leis civis, porque elas tiveram um propósito e já se cumpriu. Ele não exige o cumprimento das leis cerimoniais, porque estas também já cumpriram o seu propósito. Mas tudo que é moral
ele não só exige o cumprimento, como Jesus na nova aliança ainda expandiu o significado, chamando de a lei do amor, a interpretação correta dos princípios do Antigo Testamento. Então lembre-se nesta noite que ser praticante da palavra não é guardar todas as ordens da Bíblia, porque algumas delas já cumpriram o seu propósito. Então o que é que eu devo guardar da Bíblia? Toda a escritura inspirada, até aquilo que já cumpriu o seu propósito, serve para ensinar, para corrigir, para redarguir, para que o homem de Deus seja preparado para toda boa obra. Mesmo aquilo que já cumpriu o seu propósito. Mas aquilo que é moral e que ainda está de pé, e que inclusive foi ampliado por Jesus em sua interpretação, isso precisa ser cumprido à risca. E não deve ser cumprido para você ganhar a sua salvação. Deve ser cumprido porque você já é salvo. Porque ninguém cumpre a palavra de Deus como Deus quer que seja praticada sem antes ter sido salvo. Porque você só consegue obedecer a Deus se for pelo Espírito Santo de Deus. Você pode ser um religioso, uma pessoa que cumpre determinadas regras, mas obedecer a Deus vai além da obediência superficial. Por isso só é possível se você tiver o Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, você nunca vai obedecer a palavra. Por isso, em primeiro lugar desta noite, depois desta introdução, de explicar por que é que não obedecemos tudo, mas também não obedecemos o que é conveniente, obedecemos tudo o que é moral. Tudo o que é moral. Não é o que você acha que é certo, não. É o que é certo aos olhos de Deus, que não mudou. Entendamos agora que só é possível a obediência pelo Espírito Santo. Logo, deve existir dentro de quem quer obedecer a palavra uma disposição para rejeitar toda impureza e todo acúmulo de maldade ou de malícia. Vejam o que está escrito em Tiago 1:21. Eu quero pedir para que vocês leiam, por favor. Tiago 1:21. Rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei como? Com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Tiago apresenta o terreno onde a palavra vai ser praticada como uma espécie de jardim. Segundo Warren Wiersbe, é necessário retirar as ervas daninhas. E estas dizem respeito a tudo
o que se relaciona à nossa natureza carnal. Ou seja, uma vez que você nasceu de novo, que você tem o Espírito Santo, você precisa estar disponível para duas coisas. A primeira, rejeitar a impureza, o acúmulo da maldade. E a segunda, se render. Aceitar com mansidão a palavra em você enxertada. Vamos ver o que é que o Senhor Jesus disse sobre isso. E o que outros escritos da Bíblia falam sobre o assunto. Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Como é que diz? Jesus disse que quem quisesse vir com ele ou após ele, deveria aprender a dizer não a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz e depois segui-lo. Isso está em total harmonia com o que Tiago diz. Dentro de todo ser humano existe um ser depravado. Existem pensamentos malignos que aparecem nas horas mais impróprias. Desejos de vingança, instintos primitivos. E se estes pensamentos não forem rejeitados, você não consegue obedecer à palavra de Deus. É mais do que colocar a mão na própria cabeça e dizer está repreendido. É você impor um novo pensamento. E este pensamento é a própria palavra resistindo a isso. Quando vem uma seta maligna, um viajante nas palavras de Natan, eu e você precisamos aprender a fechar essa porta. A dizer a nós mesmos, eu não aceito isso. Porque a palavra de Deus diz que isso é errado. Eu não aceito esse pensamento em mim. Porque eu nasci de novo e tenho o Espírito Santo. Dizer não a si mesmo, tomar a cruz a cada dia, é experimentar a morte para o pecado a cada dia. Jesus disse após isso, vem e segue-me. Ele não apresenta como um processo separado. Porque na verdade, enquanto você está seguindo a Jesus, você continua fazendo a mesma coisa. Dizendo não a si mesmo. E matando a sua natureza carnal na cruz. Paulo disse, estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu. Eu deixei de viver. Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por meus pecados. Paulo está dizendo, eu aprendi a me aniquilar, a colocar o meu eu na cruz, a dizer não a mim mesmo, mesmo que o pensamento seja o mais ruim. E eu faço isso porque eu deixei de viver, e agora quem vive em mim é Ele. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3, por favor.
Como é que diz? Primeira Pedro 2, 1 a 3. Há pessoas que querem servir a Deus, que estão na igreja, mas elas não se esforçam para deixar isso aqui. Elas continuam maliciosas, vivendo auto-engano, que nós vamos daqui a pouco apresentar, fingindo, sendo movidas pela inveja, pelas mais diversas murmurações. Estão tão apegadas a isso, que elas têm tempo para se meter na vida de todo mundo, menos para cuidar da sua própria vida. Tem tempo para medir tamanho de cabelo, de saia, tipo de máscara. Só não tem tempo para medir o tamanho da própria língua. Sabe quem peca, quem deixa de pecar, quem errou, quem fez isso. Dá conta da vida de todo mundo na rua. E ainda tem que dar um pitaco do que se deve fazer ou deixar de fazer na vida dos outros. Não tem gente assim, irmão? E eu não vou dizer que não, aqui não tem gente assim não. Tem sim, que a palavra está sendo falada. Agora só fica desse jeito se quiser continuar. Que a palavra está dizendo, deixe essa malícia, deixe esse engano, deixe esse fingimento, essa inveja, essas murmurações. Acontece que a pessoa passou a vida aprendendo, a mãe já fazia isso, o pai já fazia, o avô já fazia, já é a terceira ou quarta geração de murmuradores e metidos na vida alheia. Aí a pessoa não consegue se desapegar. Não é assim? Só que evangelho é poder de Deus. Evangelho não liberta a gente só das escravidões malignas. Ele nos liberta das tradições familiares pecaminosas e satânicas também. Você pode ter vivido a sua vida inteira desse jeito. Mas se a palavra, por isso Tiago disse aqui, rejeite o acúmulo de maldade, de malícia, e se renda, tenha mansidão para com a palavra que em vós é enxertada. Aleluia. Se você for capaz de fazer isso, a palavra reeduca você. Ela ensina uma nova maneira de você viver. Agora, você não só deixa de fazer. Pedro disse aqui, você tem que desejar afetuosamente, como menino novamente nascido, o leite racional. Agora, eu acho linda essa expressão de Pedro. Ele diz assim, racional não falsificado. Naquela época já tinha leite falsificado, irmão. Eu acho que já botavam água no leite naquela época. Mas ele disse, deseja o leite não falsificado. Porque esse leite não falsificado, ele faz você crescer. Para que por ele vades crescendo. Comece a rejeitar o que não presta e a desejar a palavra. É isso que Deus está querendo da gente. Para ser praticante da palavra,
Você precisa ter disposição para rejeitar a impureza e o acúmulo de maldade. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Nós precisamos andar mais rápido. Apenas o versículo 1. Como é que diz? Nós já explicamos em outras oportunidades quem são estes, ou esta nuvem de testemunhas. E eu quero só que você se detenha nessa expressão. Deixemos todo embaraço. Tem coisa que não é pecado, mas é embaraço da sua vida. Eu não posso dizer que você está pecando por fazer isso, mas você está perdendo o seu tempo. Perdendo oportunidades. Se embaraçando com coisas que até podem te levar a pecar. Meu sogro, o pastor Francisco Raimundo, de saudosa memória, dizia: não se embarace nem com cara feia, nem com cara bonita. Não se embarace com nada, meu irmão. O escritor da carta aos Hebreus diz: deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Por que é que eu não tenho que me embaraçar? Você já entendeu que precisa dizer não a si mesmo? Que existem áreas da sua vida, herança até familiar, comportamentos, sentimentos, que você precisa aprender a deixar de lado para desejar a palavra. E o escritor da carta aos Hebreus está dizendo que você tem que ter posição. Por quê? Porque há uma carreira proposta para você. Agora você só vai andar dessa carreira se você obedecer à palavra. Tiago disse, volte para a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejais e não somente enganando-vos. Percebam que para ser praticante da palavra tem que se rejeitar toda impureza e acúmulo de maldade. Você precisa renunciar. Agora, você precisa se libertar do auto-engano. O auto-engano é mais comum do que imaginamos. Há pessoas que aprendem a gostar das coisas de Deus. Elas aprendem a gostar dos hinos da igreja. Aprendem a gostar da ministração da palavra. Gostam de ouvir uma pregação bíblica. E elas começam a pensar que só isso basta. Que só isso é o suficiente. E Tiago chama isso aqui de auto-engano. Inclusive é uma expressão que o irmão Wilker está usando aqui, e chamam de amigo do evangelho. É assim? Amigo do evangelho é quem obedece o evangelho. Nem existe amigo do evangelho, existe amigo dos evangélicos. Nem quase crente.
ou quase salvo. Mas olha o que aqui diz a palavra: enganando-vos com falsos discursos. E ele diz que se alguém é ouvinte e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. É interessante Tiago usar essa metáfora, ou essa imagem de um homem se vendo no espelho. E vocês já viram aqueles espelhos que deixam a gente mais magro? Quem já se viu ou se olhou num espelho desse? Quem já se olhou num espelho que deixa você mais magro? Ah, muito bem. Algumas pessoas já se viram. Existem espelhos que quando você está na frente dele, me parece que eles foram projetados para distorcer a imagem. Você se vê, mas se vê mais magro. Parece que ele reduz suas medidas. E quem vive com um espelho desse deve ter uma alegria muito grande quando olha para ele. Olha só, hoje eu estou com as medidas menores, mais magro, ou mais bonito como alguém queira. Qual é o problema desse espelho? É que ele não está dizendo a verdade. Quando você vai para outro, aí você percebe. A alegria dura pouco, né, nessas coisas. Da mesma forma é quem apenas ouve a palavra e não pratica. É uma pessoa que tem uma alegria ilusória. Ela cria um mundo para si, uma falsa realidade que tudo está bem, que Deus não está exigindo nada dela, que ela não precisa ter nenhum tipo de compromisso. Basta continuar como está, ouvindo. Mas o apóstolo Paulo, no texto que lemos todos os meses na ceia, 1 Coríntios 11, 28, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ao invés do auto-engano, Paulo recomenda a autoanálise, o autoexame. E a palavra, ela deve nos libertar desse auto-engano. A palavra é para nós não como o espelho que apresenta uma imagem distorcida, mas que apresenta exatamente a realidade do que somos. No capítulo 7 da carta aos Romanos, quando Paulo descreve o homem caído que ele é, ou a sua natureza carnal é, a ponto de dizer que não há bem algum na sua carne, que ele é um homem miserável. Ele diz que só descobriu o pecado em si, porque tinha descoberto a lei. Ou seja, ele se olhou no espelho e em algum momento, especificamente no momento do seu encontro com Cristo, Paulo conseguiu ver tudo que havia de ruim em sua vida. Quando a gente lê a história dos avivamentos, por exemplo, o sermão de Jonatas Edwards, pecadores nas mãos de um Deus irado, conta-se que as pessoas, ao ouvirem aquela pregação, elas tinham a impressão de que estavam caindo no inferno. Se seguravam nas colunas, chorando e pedindo a Deus misericórdia. E quando alguém lê estes relatos, pode pensar: será que esse povo não estava meio maluco? Não era um problema psicológico? Todo mundo chorando, gritando, se jogando ao chão, tendo a sensação de que estava indo para a eternidade sem Deus? Não. Eles não estavam loucos. Eles apenas se viram no espelho. Se os nossos olhos conseguissem contemplar o que precisa ser mudado em nossa vida,
como Deus quer que a gente veja, nossas orações teriam pedidos mais profundos de perdão. Aprenderíamos a bem-aventurança dos que choram, porque aquele choro não é um choro qualquer, é o choro dos que lamentam as suas misérias. Um servo de Deus, um crente em Jesus, para conseguir ser humilde, ele precisa aprender a quebrantar o seu espírito, enquanto lamenta diante de Deus os seus pecados, enquanto chora diante de Deus por suas misérias, porque quando isso acontece, ele foi liberto do auto-engano, e ele está passando pela análise da palavra de Deus. A palavra de Deus é um raio-x mais potente que existe, porque ela consegue ir até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração humano. Que a gente aprenda a pedir misericórdia a Deus. Aleluia. Digam comigo, só é possível praticar a palavra quando há disposição para rejeitar a impureza e a maldade. Agora digam comigo, só é possível praticar a palavra quando nos libertamos do auto-engano, sendo examinados pela palavra. Em último lugar, a obediência à palavra é a submissão total, irmãos, de todas as áreas da nossa vida a Deus. Todas as áreas. Não existe uma área da sua vida que Deus não queira fazer parte. E isso é uma coisa boa. Porque onde Deus entrar na sua vida, isso é sinônimo de alegria, liberdade e sucesso. Aleluia. Vou repetir isso. Onde Deus entrar na sua vida, é sinônimo de alegria, liberdade e sucesso. Olha o Salmo 119, versículo 14. Glória a Deus. Salmo 119. Versículo 14. O salmista disse: folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Salmo 119, versículo 72, como é que diz? Versículo 162, todos juntos vamos ler, por favor. No 3. 1, 2, 3. O salmista disse por 3 vezes no mesmo cântico que conhecer a palavra, colocá-la em prática, lhe trazia mais alegria do que ganhar muito dinheiro.
do que ter muitas riquezas, do que ajuntar para si despojos de guerra. Porque é isso que a palavra produz. A palavra produz alegria. Ao mesmo tempo em que ela te leva ao quebrantamento pelo ser depravado que é a sua natureza carnal, somente a palavra de Deus pode gerar a alegria da salvação. Você alegra-se em Deus. Você alegra-se em fazer o que é certo. O mundo em que vivemos é cada vez mais pragmático. Eu só faço o que é certo se isso me trouxer um lucro. É assim que as pessoas pensam. Eu só devo fazer isso se eu ganhar alguma coisa com isso. Sabiam que às vezes até na obra de Deus isso acontece? Até no serviço da igreja. No serviço cristão. Quando a gente está investindo em vidas, em almas, às vezes alguém está pensando, não, e o que é que eu vou ganhar com isso? O que é que vão me dar para eu fazer isso aqui? Eu não estou ignorando que o trabalhador é digno do seu salário. Pelo contrário, isso é bíblico que a gente tem que cumprir, é moral. O que eu estou dizendo é que há pessoas que elas não têm prazer em nenhum tipo de contribuição. Não tem prazer. É aquela pessoa que se ela fosse dar uma oferta na hora que a salva passa, ela escolheria a nota rasgada. Porque já sabe que nenhum comércio vai receber. Não, é para me livrar disso. Se for para ir para um lugar e ele tem o tanque cheio do carro, ele já está perguntando, e vão me dar quanto de combustível para eu ir? Mesmo tendo o suficiente para fazer. Quando não se tem, é obrigação nossa nos unirmos e ajudarmos as pessoas a fazerem. Dar condições para fazer. É dever nosso. Agora, quando você tem, quando Deus lhe dá, irmão, tem cabimento de um homem sem Deus, às vezes depravado, sentir mais liberalidade para pagar cachaça para todo mundo num bar, do que um crente salvo ter a alegria de contribuir na obra. Não é assim? A gente, quando está no mundo, é aberto. Bebia, dava para todo mundo. Chegava numa casa de jogo daquelas. Passava a noite jogando baralho, perdendo dinheiro. Aí quando chega na obra, não posso, não tem condição, não, porque se não fizer nada, se não me ajudar, eu também não vou. Não é assim? Nós precisamos ter amor pela obra de Deus. A palavra de Deus em nós deve produzir uma alegria tão grande, que é a alegria de ter recebido uma grande coisa, a salvação, a comunhão com Deus. E ao mesmo tempo, é a alegria de poder compartilhar grandes coisas. Porque tudo que Deus nos dá é para a glória dEle. Para a glória dEle. Aleluia. Eu não tenho, irmão, nenhum tipo de receio de falar, por exemplo, de contribuição na rua, num culto de rua. Não em um culto em ações de graça, porque quem está fazendo culto em ação de graça, eu não vejo muito significado ali. Não levantar uma oferta naquele trabalho. Ainda assim, há casos que merecem uma atenção especial, mas não é disso que nós estamos tratando. Eu estou dizendo que não existe, ou não deve existir vergonha em nós de falar sobre estes assuntos. Porque a pessoa que manda dinheiro para um clube de futebol todo mês no programa sócio-torcedor, ela estampa na camisa que é sócio-torcedor, que manda todo mês dinheiro para o Flamengo, para o São Paulo, para o Palmeiras, para o Corinthians e outros mais. Ou para o ABC e América.
Tem aqueles que não fazem isso, mas não tem vergonha nenhuma de dizer que jogam baralho e dão dinheiro para isso, que vão para o bar e fazem isso. Ou seja, que contribuem com coisas fúteis, sem valor. Então, eu também não tenho nenhuma vergonha de dizer que contribuo com a obra de Deus. Mas vamos vir para cá. A palavra de Deus, ela deve produzir alegria. Também liberdade. Salmo 119, já que você está com a Bíblia aberta nele, versículo 45. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Quem obedece à palavra, irmão, anda em liberdade. Além de ter a alegria de fazer as coisas certas, não apenas para ganhar lucro, mas porque é o certo a ser feito, tem liberdade. Por que é importante dizer isso? Porque assim como o filho pródigo, há pessoas que elas se veem numa prisão quando estão obedecendo a certas coisas da palavra de Deus. Não, porque a igreja me prende demais. Aí tem os pais que vão na onda dos filhos, que não sabem exatamente o que estão dizendo, estão repetindo o que viram no YouTube, sendo engordados, enganados pelo diabo, e diz, não, é verdade, a igreja parece que prende muito os filhos da gente. Se tivesse assim uma coisa, né, um jogo de luz, todo mês uma viagem para um lugar, uma piscina diferente, um lazer, a gente prenderia mais os jovens na igreja. Estão muito enganados com a geração dos jovens convertidos. Só uma informação para vocês. Um dos grupos mais leais que nós temos na igreja do culto de doutrina é esse aqui. Os jovens. Eles não estão aqui atrás de jogo de luz, de igreja pintada de preto, não, estão aqui atrás da palavra. Vocês podem glorificar a Deus pela vida deles? Estão aqui por causa de Jesus. Mas às vezes alguém diz, não, a igreja prende, essa história de Bíblia, parece que a pessoa fica muito presa. E acredito que tem gente lá fora que pensa que a gente é um bando de oprimidos, de reprimido, que tem vontade de fazer as coisas e não faz porque a igreja proíbe. É porque não sabe nada de Bíblia. Se entendesse a palavra e não distorcesse, entenderia que quem obedece à palavra anda em liberdade. O salmista disse assim, andarei em liberdade. Eu não estou preso a nada, não. Esse povo está se vestindo aqui de forma composta, não é porque está preso pela igreja, não. É porque entende que isso é certo e querem viver a palavra. Eles não estão aqui se drogando, bebendo, farreando como filho pródigo depois que se desviou. Sabe por quê? É por causa da palavra que traz liberdade. A igreja não prende ninguém. Quem prende é o pecado. Pecado prende. Pecado aprisiona. Acaba faz escondido e diz, eu vou deixar, e não consegue, fica oprimido e sem dormir. A consciência se cauteriza, ele prejudica um monte de gente, desde a família, quem mora perto, e continua preso. Mas Jesus disse assim, se vocês... Vamos abrir a Bíblia. João 8, 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A pessoa não conhece a verdade só porque levantou a mão e veio na frente.
Ela só conhece a verdade se ela se tornar um discípulo e permanecer na palavra. Não, irmão, fulano de tal conheceu a verdade. Sabe por que veio para a igreja? Não, olha, fulano de tal foi criado dentro da igreja. Ele conhece a verdade. Talvez não. Ele pode conhecer a igreja, conhecer todo mundo. Até os centímetros do banco. Mas ele só conhece a verdade se ele for um discípulo. E ele só é discípulo se ele guardar as palavras do Senhor. Aí ele é livre. Aleluia. Aleluia. Mas a obediência à palavra traz alegria, liberdade e sucesso. Olha o Salmo 1, versículo 3. Salmo 1, versículo 3, o que é que diz? Será como árvore. Quem é que vai ser como árvore? O justo, do versículo 2. Que tem o seu prazer na lei do Senhor e medita na sua lei de dia e de noite. Aí ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água. O que acontece com essa árvore? O que é que o texto diz? Será dá seu fruto na estação própria. Não depende das circunstâncias externas. A estação é própria. Por quê? Porque ela está plantada junto a ribeiros de águas. Aleluia. O que é que diz mais? As folhas não caem, permanecem. E tudo quanto fizer, prosperará. Esse é o segredo de Deus na vida do crente. Quando ele obedece à palavra, tudo que ele faz, não, mas eu vi, não, é o que ele faz, porque o que ele faz é na direção de Deus. Ele não é obediente à palavra? E nessa direção de Deus, porque ele tem uma intimidade tão grande com Deus que ele sabe quando Deus está nas coisas. Deixa eu mostrar um exemplo disso. João capítulo 15. Aleluia. Versículo de número 7, depois vamos ler mais outros. Mas o versículo 7 diz: se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Isso aqui é para quem está em obediência. Agora, versículo de número 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Não vos chamarei mais de servos. Ele não disse que você tinha deixado de ser servo, ele disse que não chamaria. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito a conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que
tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Aleluia. A obediência à palavra gera intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus acaba sendo o segredo de Deus na sua vida para as coisas darem certo.